Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Vamos permanecer em pé, meus irmãos. Isso. Vamos dar glória a Deus também com a buzina aí. Glória a Deus. Nós vamos, neste momento, abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 26, verso 26. Santo de Israel. Aleluia. Há uma presença de Deus aqui, irmãos. Há uma presença do Espírito Santo de Deus aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem pedi ao pastor Edson, que é o encarregado aqui do Vale da Oração, que escalasse o pastor Silvio, então, porque ele está na presidência. Mas ele chegou e disse, então, se eu estou na presidência, então o senhor prega, né? Ele disse, eu sou servo, mas um servo que manda também, né? Mateus 26, 26. Vamos ler a palavra de Deus, então. Glória a Deus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Vimos na Santa Ceia passada que Jesus estava falando aqui sobre a passagem que posteriormente seria revelada por meio de João no livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos, se alguém quiser acompanhar a leitura, Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados, repitam comigo, bem-aventurados, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Eu quero ser um desses chamados. Quem quer ser chamado? Aleluia! Oh, glória a Deus! Podemos nos assentar. Quando Jesus instituiu a Santa Ceia, nós vimos que ele estava pensando neste momento, quando disse aos seus discípulos, já não beberei mais deste fruto da videira,
até que o beba novo no reino do meu Pai. Ele estava pensando nas bodas do Cordeiro. Boda significa, para quem não sabe o que são bodas, bodas é uma festa de casamento. Jesus então estava pensando nessa festa do seu casamento. E a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, ela fala a respeito de 3 tipos de pessoas que se relacionam com Deus. A palavra de Deus fala, vamos ler rapidamente, temos bem poucos minutos, mas vamos tentar falar alguma coisa que está no nosso coração, que Deus colocou durante este período de jejum. Apocalipse capítulo 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Esta é a primeira mulher que eu quero falar aqui hoje. Esta mulher é o povo de Israel, vestida com a glória de Deus que foi derramada sobre si, com a lua debaixo dos seus pés, com a lei que não tinha brilho próprio, mas apenas apontava para Jesus, o sol da justiça. E assim como a lua não tem brilho próprio, mas apenas reflete o brilho do sol, assim a lei não tinha brilho próprio em si mesma, mas refletia, apontava para Cristo que estava por chegar. E essa coroa de 12 estrelas na cabeça são as 12 tribos. E se achando grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A palavra mostra porque Israel sofreu tanto. Eram as dores de parto para o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Israel, então, é esta mulher de onde Cristo se manifesta, ou por meio da qual Cristo se manifesta aqui nesta terra. Depois a palavra de Deus nos fala em Apocalipse capítulo 17, diz assim no verso 3: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes,
nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Oh, aleluia! Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram a palavra. Seria ou é a mãe das meretrizes. Não é uma meretriz que está só, é uma meretriz que gerou muitas outras meretrizes. Ela é a mãe das meretrizes. E diz a Bíblia Sagrada que ela está sentada sobre águas, e estas águas são os povos, as multidões, as nações, as línguas. É, portanto, uma meretriz que gerou muitas meretrizes e que está sentada sobre toda a terra, sobre todo o planeta. E as suas abominações encheram a terra. E a palavra de Deus diz que esta meretriz se embriaga com o sangue dos santos. Quem é esta meretriz? Quem Deus chama de meretriz? A palavra de Deus, ela interpreta a própria palavra de Deus. Vamos ler o que diz a palavra em Tiago. Vamos ler o que diz a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 4. Glória a Deus. Verso 4. Diz assim a palavra: adúlteros e adúlteras. Na versão corrigida está assim: adúlteros e adúlteras. Na versão atualizada está só infiéis. Mas no original é exatamente isto. Inclusive na atualizada você vai ver que tem um númerozinho do lado do infiéis, e lá no pé da página está escrito no original: adúlteros, adúlteras. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém? Glória a Deus. Vemos então a primeira mulher, o povo de Israel. A segunda mulher, a igreja que se prostitui com o mundo. A igreja que faz amizade com o mundo. A igreja que adultera. A igreja corrompida. A igreja apóstata. E a palavra de Deus mostra então a mãe
de todas as igrejas apóstatas do mundo e aponta então para aquela igreja que está na cidade dos 7 montes. E essa cidade dos 7 montes, como todos sabem, é a cidade de Roma. Ali então começam os desvios doutrinários com a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a palavra de Deus mostra-nos que esta meretriz, ela não fica sozinha. Ela vai produzindo filhas e filhas ao longo dos séculos. Este espírito de prostituição, este espírito de amizade com o mundo, este espírito de rompimento do pacto de fidelidade com Deus, e não somente fidelidade, mas exclusividade. Exclusividade. Existe um pacto aí que fazem no mundo, e eu já ouvi diversas pessoas falarem sobre isto. Olha, o meu esposo pode fazer o que quiser fazer, mas desde que eu não saiba, desde que seja escondido de mim. Isto no mundo hoje já é considerado fidelidade. Faça, mas faça bem feito. Mas o pacto de Jesus com a sua igreja é um pacto de exclusividade. Nós somos dele e somente dele. Por esta razão, o principal de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo o teu coração. Quando todo o coração não ama o Senhor, nós estamos corrompendo o nosso pacto. Quando começamos a amar as coisas deste mundo, os nossos negócios, nosso dinheiro, a nossa descendência, seja o que for, seja o que você imaginar, o que for deste mundo, e que o nosso coração ali está, estamos quebrando o pacto de um coração exclusivo para com Deus. Aleluia. E lá em Roma começa então a quebra institucionalizada deste pacto. Uma coisa, meus irmãos, é em uma igreja, uma coisa é numa igreja existir pessoas falhas. É impossível existir uma igreja no mundo e que não haja pessoas com falhas, porque a igreja é constituída de seres humanos e os seres humanos são falhos. É da natureza do ser humano ser falho. Você é falho, mas nem por ser falho você deixa de fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Porque quando nós falhamos e reconhecemos nossas falhas, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas quando é que uma igreja deixa este pacto de exclusividade e passa então agora a ser uma meretriz? Quando esta infidelidade, ela se torna institucionalizada, ela se torna parte do sistema religioso. Quando uma igreja, por exemplo, diz: olha, na nossa igreja aqui nós já não vamos disciplinar mais quem bebe, não vamos mais disciplinar quem joga, não vamos mais disciplinar quem usa joias. Isto agora é aceito. A partir deste momento, então, o que era uma falha individual passa a ser institucionalizado, passa a ser aceita. E esta igreja então agora está corrompida, porque quebra o pacto com Deus, quebra o pacto em cima da palavra e se torna agora mais uma meretriz. Se torna agora mais uma que vai esquecer aquele pacto de exclusividade que fez com o noivo e passa a ter amizade com o mundo. E a palavra de Deus nos fala algo tremendo, algo terrível a respeito desta igreja corrompida,
desta meretriz, desta que ela deixou aquilo que Deus havia proposto para ela. Diz o versículo 3, escute bem o que diz o versículo 3: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Olhe, a palavra de Deus está dizendo que a igreja meretriz, que o crente meretriz, porque da mesma forma existe a falha do crente, que você falha e você reconhece que errou, mas existe a falha que você institucionalizou como certo na sua vida. É o que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, verso 26, que quando alguém peca deliberadamente, já não resta mais sacrifício para ele, porque ele agora aceitou aquilo como parte da sua vida. Aquele crente agora individualmente também torna-se uma meretriz. Também, ao aceitar aquilo como certo na sua vida, ele deixa o pacto com Jesus e cria um pacto com o mundo. E a palavra de Deus está dizendo então que esta igreja meretriz, ela vai se valer do espírito do anticristo. Ela vai estar montada no espírito do anticristo. Ela vai estar usando as coisas do anticristo. Ela vai estar sendo carregada pelas coisas da besta. E é exatamente isso que acontece quando deixamos o nosso pacto de exclusividade com Deus. Quando uma igreja deixa o seu pacto de fidelidade total e exclusiva ao Senhor, essa igreja pode continuar crescendo, essa igreja pode continuar avançando, mas não mais debaixo da glória de Deus, mas montada na besta, usando princípios mundanos. Quantas igrejas que crescem assim? Você entra nesta igreja e ali você entra num ambiente escuro, tem luzes. O pastor gosta de contar piadinhas. O crescimento da igreja se dá com base em sociabilidade, festinhas. Aquela igreja está montada na besta. Está se utilizando dos princípios do mundo para caminhar, para andar. E acha que tudo está bem. E acha que esta amizade com o mundo está bem. Quantas igrejas acham hoje, por exemplo, que a sua principal missão é a missão política aqui na terra? E se posicionam numa posição ideológica, até pode ser correta, mas fazem disto o seu cavalo. Estão montadas nisto, estão montadas em coisas humanas, em princípios mundanos, e podem crescer. Usam a internet, usam o Facebook, usam o Instagram, estão montados, o seu crescimento está montado nisto, está em cima disto. Jejum, deixa para lá. Santidade, para que santidade? Para que tanto esse negócio de santidade, se a gente está crescendo assim? Para que a meretriz vai pensar em santidade, se ela pode andar montada na besta? Aleluia! Oh, glória a Deus! Agora olha o que diz a palavra. A palavra de Deus diz que vai chegar um momento em que esta equação vai se inverter. E nós já estamos vendo isto. Posicionamentos da igreja, que eu digo até podem ser corretos, mas não estão baseados numa batalha, numa conquista no mundo espiritual,
mas meramente uma questão do plano material, isso já está produzindo um ódio contra a igreja. Já está produzindo um ódio em muitos setores da sociedade contra a igreja visível de Deus. Já estão associando a igreja a determinados partidos, a determinadas correntes de pensamento. A igreja que não está na rocha, a igreja que não está carregada pelo poder e pela glória de Deus. Agora olha o que diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que chega o momento então, no verso 16, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada. Vai começar um fermento de ódio, de oposição contra esta igreja meretriz. E possivelmente na grande tribulação, mais para o final da grande tribulação, não sabemos exatamente em que ponto, mas este ódio chega ao clímax, e a meretriz será destruída. O fim da meretriz será a destruição pela besta na qual ela mesma estava montada. Pelos 10 reis e a besta. Quem são estes 10 reis, diz a Bíblia? A palavra de Deus explica: estes 10 reis são 10 poderes do mundo que não têm um país. Diz, são 10 reis que não têm um reino. Então não são países, mas são 10 reinos, ou 10 reis que não têm reino. São poderes que não têm reino. Me parece que aqui já estamos vendo uma profecia a respeito do globalismo, que o globalismo é justamente isto: entidades supranacionais governando o mundo. Nós vimos há pouco os diretores dessas empresas chamadas Big Techs. Eles não têm nenhum canhão, eles não têm nenhuma bomba atômica, eles não têm nenhum exército, eles não são presidentes de nenhuma nação, mas calaram o presidente da república da nação mais poderosa da terra. Eles não têm nenhuma nação, chamaram o presidente da república do Brasil de mentiroso e ninguém pode falar nada. Poderes se levantando no mundo e vão governar o mundo sem ser reis de um reino. Não vou arriscar dar palpite sobre quem são esses 10 reis, mas apenas sugerir alguma coisa. A chamada Big Finance. Alguns homens que têm a maior parte da riqueza do mundo, eles não são reis de nenhum reino, mas comandam nações, comandam o mundo, abalam as bolsas de valores, podem derrubar um presidente em qualquer lugar do mundo com seu dinheiro. Apenas 6 famílias comandam toda a imprensa americana. Um número semelhante, menor ainda, de famílias comandam toda a imprensa do Brasil. Poderes, pequenos grupos de pessoas que não têm reino. São reis que não têm reino, reis que nunca ganharam voto, não têm a cadeira de rei, não têm a cadeira de um presidente da república, mas mandam mais do que um presidente da república. E Deus já estava prevendo isso na sua palavra. E a palavra de Deus está dizendo que estes poderes nos quais a igreja mundana está montada,
Justamente esses poderes, o poder do dinheiro. Quantas igrejas aí, quantos pregadores estão aí montados no Facebook, montam toda a sua estratégia no Facebook, não tem templo, não tem trabalho de evangelização, é só vem a mim, estão lá montados com a sua estratégia, num microfone, numa coisinha lá, montados na besta, em princípios mundanos, montam seus ministérios em cima de princípios mundanos. Estes mesmos princípios mundanos nos quais estão montados se levantarão contra esta meretriz e a destruirá. Diz a palavra de Deus. Oh, aleluia! E aí, meus irmãos, por quê? Por que que não vai se levantar ninguém para atacar? Aí você pode perguntar assim: pastor Humberto, como é que ninguém para com isto? Como é que ninguém detém esta onda que está se levantando no mundo de totalitarismo? A pandemia do coronavírus gerou no mundo uma onda de totalitarismo aplaudida pelas pessoas. Por que ninguém para isto? A resposta está aqui. Diz assim: os 10 chifres que viste a besta, estes odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Por quê? Verso 17: porque em seu coração Deus incutiu que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. É Deus que colocou na mente destes homens, é Deus que vai colocar na mente deles, que tirem todo o poder que possuem e o entregue à besta para que destrua a meretriz. Não é o diabo, não vai ser o diabo que destruirá a meretriz. Deus vai incutir no pensamento deles. Vocês acham que Deus se agrada da meretriz? Vocês acham que Deus se agrada de uma igreja que, ainda que pregue princípios morais, princípios cristãos, mas amiga do mundo, voltada para o mundo? Oh, aleluia! Deus nesta manhã está nos advertindo, Deus está nos mostrando para a sua palavra, Deus está nos mostrando um vislumbre do que vai acontecer um pouco mais adiante, mas já começa, este espírito já está se movendo no mundo, o espírito do anticristo já se move no mundo. Aleluia! Mas tem uma terceira mulher na igreja, ou no Apocalipse melhor, tem uma terceira mulher, e essa mulher é a mulher que está aguardando as bodas do Cordeiro. Aleluia! Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Chamando a Gabarachara Magaias, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Agora vamos para Apocalipse 21, verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem,
e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Assim como a meretriz é representada por uma cidade, assim como a igreja apóstata, a igreja mundana, é representada por uma cidade, possivelmente a cidade de Roma, também a cidade santa, noiva do Cordeiro, é representada por uma outra cidade, a Santa Jerusalém. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Roma corruptível, Roma corrupta, Roma que se desfaz, Roma que já foi invadida, Roma que já foi tomada por nazistas, fascistas, pelos bárbaros, Roma que é uma cidade impura, uma cidade mal cheirosa, mas existe uma cidade que é santa, que é incorruptível, que ninguém a detém, que ninguém a conquista, a cidade santa do Cordeiro, em que reinará o Senhor para sempre. Esta cidade aqui representa a noiva do Cordeiro. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Enquanto a igreja meretriz está montada na besta, enquanto a igreja meretriz está com seus olhos voltados para a terra, enquanto a igreja meretriz está tentando apenas tornar este mundo mais palatável, porque aqui está o seu paraíso, porque aqui está o céu, a palavra de Deus fala diferentemente a respeito da noiva do Cordeiro. Diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 22 e versículo 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E o verso 17 diz que enquanto o noivo diz, eis que venho sem demora, diz o verso 17, o Espírito Santo e a noiva dizem vem, dizem vem, dizem vem, dizem vem, Senhor. Quantos podem levantar a mão aos céus e dizer vem, Senhor, meu negócio não é com este mundo, eu não quero ajeitar este mundo aqui, não, somos sal da terra, sim, temos que ser sal da terra com o nosso testemunho, é o nosso testemunho que nos faz sal da terra, não são palavras, é testemunho, é vida, é santidade. Vamos ficar em pé nessa hora. Vamos ficar em pé. Jesus estava pensando em tudo isto. Jesus sabia que tudo isto iria acontecer. Ao instituir a Santa Ceia, ele estava pensando na noiva. Não era na meretriz, pastor Eliseu, era na noiva. Aleluia. Quem quer ser santo é quem está pensando em quem não quer andar montado na besta. Em quem quer ser santo. Glória, 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 glória. Levante as suas mãos aos céus e comece a